Bom dia, meus queridos amigos. Estamos de volta aqui no Pétalas do Espiritismo com você para aprendermos com o Livro dos Espíritos. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso estudo. Estamos estudando a lei divina, o natural, o bem e o mal. E vamos ver o questionamento 641. Kardec aqui pergunta: será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Os Espíritos nos dizem: conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. A verdade aqui, queridos amigos, é que, mais uma vez, a espiritualidade nos mostra que tudo depende da nossa intenção real. Deus vai ponderar sempre o bem e o mal que temos em nosso coração. Vai ponderar o bem e o mal que temos, as ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções. A justiça divina, a balança da justiça divina é espetacular, perfeita, assim como Deus. Então veja bem, aqui obviamente que quem pratica o mal tem uma responsabilidade. Quem o deseja e não pratica tem outra. A questão que a espiritualidade nos coloca é: por qual razão o mal não foi praticado? Não foi praticado porque apenas faltou ocasião e momento para que ele o fizesse, mas aquele mal está ali tão forte que, havendo uma oportunidade, ele vai fazê-lo? Ou ele desejou aquele mal, mas ele busca resistir voluntariamente ao mal que deseja praticar? Procura realmente vencer as suas más tendências? Ou apenas aguarda um momento para satisfazer aquela atitude equivocada, aquela atitude leviana? Então, obviamente que não basta eu desejar e não praticar, eu preciso saber qual razão me levou a não praticar o ato. Se foi uma vontade real e sincera de progresso, de melhoria, de luta contra as nossas imperfeições, ou apenas falta de ocasião. Porque se foi apenas falta de ocasião, Deus sabe que, na verdade, ele é quase ou tão culpado como se tivesse cometido. Mas, obviamente, não é culpado igual. Por isso, a resposta é conforme as suas atitudes, o seu pensamento, a sua intenção, os seus atos. Obviamente que os atos em geral, têm mais importância do que os pensamentos. Todos têm efeitos positivos e negativos, todos. Não pensemos que o simples ato de pensar me exime das responsabilidades. Pensamento é energia. Pensamento cria forma no mundo das ideias, no mundo espiritual. Então tem consequências, sim. Mas uma coisa é pensar e partir para a ação. Então, essa balança tem que existir, essa avaliação, esse sopesar de valores, atitudes e pensamentos. E isso precisa realmente acontecer. E o mestre querido, o Pai de todos nós, vai fazer isso certamente. O Espírito Miramês, conversando conosco sobre desejar o mal, vem exatamente nos falar da importância do pensamento. E ele diz exatamente o seguinte: pensamento é vida. Aquilo que nós pensamos, nós o vivemos. A ciência, há milênios, estuda a mente do homem e ainda se encontra nas primeiras letras no que tange à função dos pensamentos. Deus está presente nos pensamentos dos homens, nos ajudando em todos os momentos a conhecermos a nós mesmos. Ele nos dá certa liberdade para que a conquista seja mesmo, em parte, nascida dos nossos esforços. No que se refere ao nosso bem-estar, mesmo vivendo há muito tempo no plano espiritual, com mais liberdade, nos consideramos seres humanizados, por termos compromissos sérios com Jesus, para viver com os encarnados, lutando dia a dia para o autoaprimoramento. Tudo que Jesus fazia, realizava pela força do pensamento,
que nele é o maior poder. Todos os reinos lhe obedeciam. Ele comunicava-se com todas as direções pela força das ideias que sabia transmitir onde quer que fosse, dando ordens e indicando caminhos, assim como de Deus ele recebia as determinações para o comando do seu rebanho. Percebam aqui que o Espírito Miramês está falando da importância dos pensamentos e o quanto eles influenciam a vida das pessoas, a nossa própria vida. Quando ele diz Deus está presente no pensamento dos homens, nos ajudando a conhecermos a nós mesmos, mostra que pensamento é vida, pensamento é energia, pensamento é força. Portanto, aquilo que pensamos, por mais que nós não coloquemos em prática através da ação, tem responsabilidade. Por isso que nós assumimos responsabilidade pelos nossos pensamentos também perante a justiça divina. Tudo aquilo que é contrário à lei de Deus tem responsabilidade. Nós adquirimos uma responsabilidade, é sinônimo de imperfeição espiritual. Então, enquanto houver imperfeição, não há felicidade plena. Enquanto houver perfeição, há sempre uma dificuldade, há sempre uma dor, há sempre um sofrimento, até a completa depuração. Então, nós já vimos aqui, queridos amigos, a força do pensamento. Quando ele diz tudo, Jesus fazia pelo pensamento. Ele era o poder maior, ele comandava os reinos pela força do pensamento, porque ele sabia o que fazer e como comandar através do seu pensamento. Então, ele diz aqui, Miramês, o homem erra pelo pensamento. Tudo de bom ou de mal nasce nos princípios do pensar, para então depois se materializar nos atos. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Em se analisando isto, pode-se notar que o pensamento impuro estraga a nossa conduta. Eis porque devemos educá-lo, instruindo nossas intenções. A doutrina espírita é uma escola de educação da nossa mente, ampliando os exercícios de modo a capacitar-nos a renovar os nossos pensamentos para somente pensarmos no amor e na verdade. Se quando iniciamos uma construção precisamos de uma planta, que a habilidade do homem pode realizar? Muito mais na nossa construção moral, precisamos de uma planta mental. E o material é o pensamento puro, todos os dias, para que esse hábito vire dever em todas as sequências da vida. Mais uma vez mostrando que as nossas atitudes refletem o nosso pensamento. Tudo inicia no pensamento. Portanto, se eu quero mudar as minhas atitudes, se eu quero ter atitudes mais enobrecidas, eu preciso começar o quanto antes a trabalhar a minha mente, o meu coração, as vibrações que eu emito, os pensamentos que eu alimento diariamente, porque só assim eu vou conseguir mais à frente trabalhar as minhas ações para que elas possam refletir o que eu sou. Nós sempre vamos, na verdade, em algum momento expor ao outro o que nosso coração tem, se amor, se alegria, se bondade, se ódio, se mágoa, se imperfeição. Então, trabalhemos os nossos pensamentos, que o reflexo deles será visto, o reflexo deles será visto nas nossas atitudes diárias. Portanto, meus amores, nós temos condições de entender como o pensamento é importante e o porquê de o pensamento também interferir na justiça divina, nas nossas responsabilidades, nas nossas penalizações, claro que maiores ou menores, porque Deus considera tudo, todos os agravantes, tudo, todos os pormenores das nossas atitudes. Mas não pensemos que o simples pensar sem a ação na prática nos absolve de responsabilidades perante a lei de Deus. Continuando. Ouçamos Jesus quando ele disse que são bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus.
A pureza de sentimentos e de pensamentos faz e refaz o clima propício a vermos Deus dentro de nós pela tranquilidade imperturbável da consciência. Se pensas no mal e não praticas, ainda assim estás agindo mal. Outro sim, esses pensamentos contrários ao amor podem inspirar outras pessoas, e a responsabilidade, em parte, cabe a quem formou as ideias negativas. Considera que teus pensamentos são fontes de vida na vida de Deus. Tornamos a dizer que o Espiritismo é uma escola de educação da mente. Portanto, devemos procurar estudá-lo com seriedade, para que possamos, de passo a passo, irmos dominando nossos pensamentos, ainda mais sabendo que Deus se expressa com mais fulgor no centro das nossas ideias. Tudo se move pelo movimento do Criador. Deus pensa conosco. Será que a nossa parte vai indo bem? Se não estiver indo bem, ainda é tempo de mudar. Estamos aqui ouvindo Pétalas, não é à toa. É exatamente com o objetivo de educar o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, o nosso ser, a nossa vida. Então, é difícil? É. Mas quanto mais rápido nós começarmos, mais rapidamente chegaremos ao objetivo. E quanto mais nos esforçarmos hoje, mais essa tarefa, essa depuração dos nossos pensamentos, essa elevação de pensamentos, amanhã será mais fácil, porque o esforço é no início, quando nós estamos quebrando paradigmas, mudando atitudes tão díspares e diversas. Mas a partir do momento que eu apenas aprimoro uma atitude na qual eu já me encontro, aquilo ali é muito mais fácil. Então o nosso amanhã vai ser mais tranquilo. Mas para isso, precisamos começar o quanto antes. Certo, meus queridos amigos? Mais um aprendizado, mais um estudo, mais um Pétalas do Espiritismo, finalizando agora. Espero você amanhã para mais um estudo. Desejo um dia muito feliz para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.